Só faltam basicamente 2 meses para terminar o ano, né? Então já deu para eu analisar qual fundo imobiliário me pagou mais dividendos até esse momento aqui nesse ano de 2023. E eu tenho certeza que nenhum outro fundo imobiliário, pelo menos que eu invisto, vai conseguir passar ele. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui qual o melhor fundo imobiliário desse ano, na minha opinião, em relação aí aos dividendos, né? Eu consegui ganhar mais dinheiro durante esse ano. Vai te ajudar demais você conhecer esse fundo imobiliário. E além dele, eu vou te mostrar outros 3 fundos imobiliários que eu também invisto, completam esse quarteto fantástico aí dos fundos imobiliários que mais me pagaram dividendos nesse ano. Se você aí tá na dúvida, querendo saber qual o melhor fundo imobiliário para você começar a investir, seja aí para 2024 já, ou até nesse ano mesmo, você já quer começar o projeto aí de investimentos para construir a sua renda passiva, sem dúvida, essas opções que eu vou te mostrar aqui são muito boas, elas me pagam ótimos rendimentos desde quando eu comecei a investir nelas. Para minha surpresa, alguns desses fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira de investimento e vou te mostrar agora, me pagaram mais dividendos do que eu imaginava. Por isso que eu chamo do meu quarteto fantástico. São os meus 4 fundos imobiliários preferidos. Eu vou falar aqui na ordem cada um deles, do quarto até o primeiro lugar. E eu me arrisco a dizer que se você ainda não investe neles, depois eu te mostrar qualidades desses fundos imobiliários de hoje, vai querer começar a investir neles também. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aqui no canal eu sempre estou fazendo alguns eventos para conseguir liberar cotas aí de fundos imobiliários para os meus inscritos, entre outras premiações aqui que podem dar aquele empurrãozinho inicial para você começar aí a investir. Então já sabe, né? Vem fazer parte da nossa família de investidores aqui. Você está buscando mudar de vida, começar a investir o seu dinheiro e viver de renda passiva, receber esses dividendos mensais na tranquilidade da sua casa, enquanto você curte a sua vida, e mesmo assim vai ter aquela segurança que todo mês vai ter esse salário aí de renda passiva caindo na sua conta. Então sem dúvida você tá no lugar certo. Deixe seu like no vídeo que me ajuda muito a produzir novos conteúdos como esse aqui diariamente para você, e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá? Voltando aqui pro vídeo, eu tive que calcular dentre os fundos imobiliários que eu invisto, qual deles eu consegui realmente ganhar mais dinheiro. E aí no final das contas ficaram esses 4. É mesmo, é? Em quarto lugar ficou o BTLG11. Esse fundo imobiliário, ele vai ser um fundo de tijolo. Para quem não sabe aí, fundos de tijolos são fundos que têm imóveis físicos no seu portfólio. Então esse é um fundo do setor de logística, ele vai ter vários galpões logísticos. Um dos pontos que me fez escolher esse fundo imobiliário foi justamente por isso. Quando a gente pensa em galpões logísticos, você já atrela isso à quantidade de e-commerces que tem sido lançado todos os dias. Hoje em dia, a maioria das pessoas faz as compras online. O Mercado Livre é um grande exemplo disso. Eu mesmo, por exemplo, 90% das coisas que eu compro atualmente, eu uso o Mercado Livre para comprar, porque tem tudo lá. E empresas como o Mercado Livre vão precisar estocar esses produtos. Eles estão com a entrega muito rápida agora, tá? Que você compra hoje, na maioria das vezes você recebe em um dia útil. O maluco é brabo. O Mercado Livre precisa de uma logística muito boa, com vários galpões espalhados no Brasil inteiro. E o Mercado Livre foi só um exemplo que eu dei. Esses galpões, eles são alugados por várias empresas. Ah, agora eu entendi! Com isso, fundos imobiliários como o BTLG11 têm tido uma procura muito alta. E a tendência é que a procura por esses galpões ela aumente cada vez mais. Com isso, fundos como esse aí do setor logístico terminam um contrato com uma dessas empresas, a Amazon, por exemplo, seguindo no mesmo caminho do Mercado Livre, né? Precisa desses galpões também para estocar os seus produtos. Eles vão renovar esses contratos cada vez mais. Fundos imobiliários desse setor continuam crescendo e trazendo mais dinheiro para nós investidores. Por isso que eu gosto bastante do setor logístico. Falando sobre valores, você percebe aqui que esse é um fundo bastante estável. E eu gosto sempre de olhar isso, tá? Porque olhando esse histórico de pagamentos, a gente vê se esse fundo imobiliário ele vai oscilar muito ou se ele segura esses dividendos num longo prazo. Isso é importante, até porque para quem quer viver de dividendos, precisa ver se o fundo imobiliário que você está colocando seu dinheiro ali vai trazer um retorno positivo para você na maioria dos meses, tá? Aqui você percebe que esse fundo imobiliário, o BTLG11, ele vem pagando cerca de 74 a 76 centavos de dividendos
por cota há mais de um ano. Ó. O mínimo que ele chegou nesse ano de 2023, por exemplo, foi de 74 centavos em dividendos. Como você pode ver, ele segurou esse valor de 74 centavos vários meses, e aí há uns meses atrás, né, desde o mês 7, na verdade, ele começou a pagar aqui 76 centavos em dividendos. Então ele é bastante estável, já é um ponto positivo e tem pago ótimos dividendos aqui. Lembra que eu tinha te falado, né, que esse fundo imobiliário tem vários imóveis logísticos aqui, ou seja, vários galpões. Você percebe que esses galpões estão espalhados em vários estados do Brasil. E na parte do relatório gerencial desse fundo imobiliário, você tem as imagens deles, né? Você consegue pesquisar um por um e ver exatamente como esses galpões são. Mas aqui vão ter informações bem importantes. Uma dessas informações vai ser essa aqui, ó, a vacância. A vacância vai ser fundamental para a gente avaliar se esses galpões estão ocupados ou não. Porque como esses fundos imobiliários de tijolos, eles vão ganhar dinheiro com esses aluguéis e vão repassar para a gente, é muito importante que esses imóveis aqui estejam totalmente ocupados. Então, quando você tem uma vacância de, por exemplo, 12%, como acontece em um dos imóveis dele, ó, esse galpão enorme aqui que eles têm em São Paulo, tem 12% de vacância. Isso significa que ele não está 100% ocupado. Tem uma parte ali que está disponível ainda. Esse outro aqui tem 25% de vacância. Ele também fica no estado de São Paulo. Agora, os outros, como você consegue ver, todos estão com a vacância zero. Ou seja, estão 100% ocupados. Tem muitos inquilinos, tá quase tudo ocupado aqui. Falando em inquilinos, a gente consegue ver também quem são esses inquilinos. Isso é importante, porque conhecendo os inquilinos, você consegue estudar se esse fundo tem bons pagadores ou se tem mais chances de tomar um calote dessas empresas. Aqui você percebe que os maiores locatários desse fundo imobiliário, né, quem está alugando esses galpões, são empresas enormes, como a Ambev aqui, ó, tem cerca de 9%, é uma porcentagem boa. Tem a Braskem também, que representa cerca de 7% desses imóveis que são alugados. Até a Coca-Cola aqui aluga alguns dos galpões deles. Tem a Natura também, a Mobile, todas empresas muito grandes aqui. Isso dificulta as chances dessas empresas darem calote. Além desses pontos positivos, aqui você percebe que é um fundo imobiliário que está tendo uma expansão ainda, né? Quanto mais imóveis ele tiver, mais galpões aí para alugar, mais dinheiro o fundo ganha automaticamente. Ele vai repassar mais lucro para os cotistas. Ele tá com algumas obras em andamento aqui, ó. Uma obra, por exemplo, que está 40% realizada já para entregar agora em dezembro de 2023. São mais 2 galpões logísticos, tá? A cota desse fundo está custando R$ 100,36. Então você pagando esse valor de 136 e comprando uma cota, você estaria recebendo, como eu falei, essa faixa aqui de 74 a 76 reais por mês, tá? Em dividendos. Já está com mais de 249 mil cotistas, muita gente interessada nesse fundo imobiliário. A rentabilidade dele, né, ou seja, o dividend yield, está em 8,93%. Em terceiro lugar ficou o PVBI 11. Esse fundo imobiliário também é um fundo de tijolo, ele me pagou muito bem, melhor do que o fundo anterior que eu te mostrei, o BTLG 11. O foco desse aqui, mesmo sendo de tijolo também, percebe que ele vai ter uma característica diferente do último, né? O último era do setor logístico, esse agora é do setor de escritórios, e escritórios normalmente aí de luxo. O fundo imobiliário tem vários imóveis dessas características de escritórios comerciais aí, com alto padrão. Essas empresas grandes vão alugar esses imóveis aí para fazer os seus escritórios corporativos e a gente recebe esses aluguéis que são bem gordos aí, porque como eu te falei, qualquer imóvel esse fundo imobiliário vai ter não, tá? Ele tem imóveis de alto padrão. Aí você consegue ver, né, a carteira de ativos do PVBI 11, ou seja, quais são os imóveis que eles têm. Aí você percebe que 100% desses imóveis são no estado de São Paulo. Pelas imagens você percebe que são imóveis de luxo. Você pode pesquisar o nome de cada um desses imóveis aí, não é qualquer coisa, tá? O que confirma isso, além de você ver as fotos, é essa classificação, tá? Ele mostra aqui em alocação por classe, justamente que 100% dos imóveis desse fundo são da classe AAA, o AAA. Isso é como se fosse 3 estrelas, digamos assim. Eles vão ter uma ótima localização, vão ser imóveis de alto padrão e vão ter uma qualidade superior. Se fosse apenas 2A nessa classificação, eles já seriam imóveis um pouco mais simples que esses, né? O topo que pode chegar são esses 3A. Então, aqui você tem os melhores imóveis em relação a escritórios comerciais de alto padrão nesse fundo imobiliário. Isso é muito legal pra gente,
porque os clientes aqui, os inquilinos, não vão ser qualquer empresa, tá? Quando a gente desce para ver quem são esses inquilinos aqui desse fundo imobiliário, você percebe que tem Louis Vuitton, tem aqui Hugo Boss, marcas de luxo aí. Você tem também Prevent Senior, tem uma rede de hospitais particulares para o público idoso. Você precisa ver como são esses hospitais da Prevent Senior, são bem luxuosos mesmo, tem até ali ponto. Todas as empresas que alugam esses imóveis desse fundo imobiliário são empresas de alto padrão, porque são escritórios aí de alto padrão também. Isso é muito favorável para nós investidores, porque o seu dinheiro não está investido em qualquer lugar ou em qualquer fundo imobiliário, não. Esse aqui tem qualidade, tá? Lembra que eu tinha te falado da vacância, né? Aqui você percebe que a maioria desses imóveis aqui também, eles vão estar com a vacância 0%. Então imóveis que já estão 100% alugados, a não ser um desses imóveis que eles têm, que tem 22% de vacância. Mas no geral, ele tem uma característica parecida com o BTLG11, que está quase 100% alugado. Fundamental pra gente, quanto mais imóveis alugados eles vão ter, mais dinheiro vão receber e automaticamente mais dividendos a gente ganha também. Assim como o meu fundo imobiliário anterior, esse também vai estar com algumas obras em construção, tá? Eles estão construindo, né, alguns prédios comerciais, né, o que vai trazer mais clientes para esse fundo imobiliário, mais dinheiro para eles lucram mais. Eu, como cotista, recebo mais dinheiro aí ao longo do prazo. E é claro, fundos imobiliários de tijolo contam com a valorização no longo prazo muito mais alta do que fundos imobiliários de papel. Até já falei sobre isso aqui no canal, que aqui você tem imóveis, são imóveis de luxo, já são muito valorizados e com o passar dos anos vão valorizar ainda mais. Isso é mais um ponto positivo em relação a esses imóveis de tijolo. A gente percebe isso no reflexo no nosso bolso, porque esses fundos pagam muito bem. Se liga em quanto é que ele está pagando. Dividendos desse fundo imobiliário ficaram aqui entre 61 centavos e 72 centavos nos últimos meses, tá? Eu ganhei mais dinheiro com esse justamente porque eu tenho mais cotas dele. Isso, ele passou o fundo imobiliário anterior e ficou aqui na terceira posição. Subindo um pouco, você percebe que uma cota desse fundo imobiliário está aqui custando R$ 106,40 e ele pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 7,01%. Além de tudo, esse fundo imobiliário ainda conta com a valorização de 10,71%. Aqui, além de você ganhar dinheiro, né, por ele pagar ótimos dividendos, você também tem um fundo que está se valorizando. Na segunda posição agora, como um dos 4 fundos imobiliários que mais me pagou dividendos nesse ano de 2023, tem um HGLG11. Esse fundo também vai ser do setor logístico. Eu já expliquei, né, desde o primeiro fundo que eu te mostrei aqui, os motivos de eu investir em fundos imobiliários desse setor. Eu gosto bastante, acho muito promissores e, é claro, eu fico feliz em ter acertado essas escolhas, porque no longo prazo esses fundos têm trazido resultados muito bons para mim. Na minha lista aqui do meu quarteto, você percebeu que 2 são do setor logístico, desse setor de galpões, tá? Olhando a lista dos imóveis que esse fundo imobiliário vai ter, você percebe que, diferente do fundo anterior, as classes de imóveis que esse fundo imobiliário tem, elas já vão mudar, tá? Eles têm imóveis 3A, né, aquele AAA que eu tinha te falado antes, que são imóveis ali de alto padrão, mas eles também têm imóveis da classe C, imóveis de classe AA, inferiores aos imóveis 3A. Aqui tem mostrando todos os estados, né, onde ficam esses galpões, as cidades e também a vacância de cada um desses galpões. Alguns deles, né, a grande maioria, está com a vacância 0%, ou seja, estão 100% ocupados. Agora outros deles já têm uma disponibilidade maior. Muitas vezes é porque algum contrato, né, com essas empresas termina, a empresa não renova e ele fica aquele período precisando aí alugar para outra empresa. E aí fica com a vacância de 25%, 33%, mas você percebe que entre esses galpões, poucos que estão aí com a vacância alta. No total, esse fundo imobiliário vai ter mais de 101 inquilinos, incluindo aqui a Volkswagen, o Mercado Livre também, que tem cerca de 10,7% desses galpões, né, que são alugados por eles, Carrefour, Ambev, a Leroy Merlin. Então também são empresas bem conhecidas, muito grandes aqui, que estão alugando esses imóveis desse fundo imobiliário, né? Lembra que eu falei para a gente analisar isso. O ponto que você vai ver nesses fundos imobiliários de tijolo, normalmente, esse tipo de contrato. Quando esses imóveis têm contratos típicos, significa que, por exemplo, se o Mercado Livre
quebrar esse contrato a qualquer momento com essa empresa, eles não vão precisar pagar uma multa tão alta assim. A qualquer momento, o Mercado Livre pode quebrar o contrato ali e vai pagar uma multa, mas nada monstruoso para eles. Agora, em relação a contratos atípicos, isso aqui já é para prender mais aquele inquilino, né? Porque se ele quiser quebrar esse contrato, né, e prejudicar os cotistas, as pessoas que estão recebendo esses aluguéis aí de uma hora para outra, aí ele precisa pagar uma multa muito alta, uma multa atípica, né? Por isso o nome. Então, nesse caso, as pessoas até preferem, muitas vezes, fundos imobiliários que vão ter a maioria desses contratos atípicos, justamente para os inquilinos terem uma maior dificuldade na hora de quebrar um contrato, por exemplo, tá? No caso desse, a grande maioria dos contratos são típicos, né? Mais tradicionais aí mesmo. As empresas que quebrarem esses contratos não vão pagar uma multa abusiva nesse sentido. Outro ponto é que esse fundo imobiliário, ele também fez alguns investimentos ultimamente. Entre uma das aquisições que ele fez, ele comprou basicamente um fundo imobiliário inteiro. Então é um fundo imobiliário com muita grana, né? HG LG11 tem um patrimônio bem alto. Eu te falei, ele comprou um fundo imobiliário inteiro, que também é um fundo de tijolo, né? Realmente porque tinham galpões nesse outro fundo imobiliário que ele comprou, lugares estratégicos ali. Esse fundo, o HG LG11, esse é um bom investimento, né? Eles compraram um fundo menor que ele, só que na mesma categoria. Então eu também achei um ótimo negócio desse fundo imobiliário. Isso mostra que é um fundo que tá com grana para investir, aumentar os nossos dividendos. Por isso ele tá pagando tão bem, ó. A cota do HG LG11 tá saindo por R$ 159,11. E aqui você percebe que o dividend yield desse fundo é de 9,24% nos últimos 12 meses. No acumulado, ele chegou a pagar aqui R$ 14,70 por cota durante esse período de um ano. É muita coisa. Como eu tinha te dito, o patrimônio desse fundo é muito alto. Você percebe aqui que passa dos 5 bilhões de reais. Então é um fundo grande, já tem cerca de 411 mil cotistas aqui. O último rendimento que ele pagou foi de R$ 1,10. É um fundo que sempre me pagou muito bem, ó. R$ 1,10, R$ 1,50 aqui no mês 7 que ele pagou por cota. Chegou a R$ 2,20 em janeiro. Conservou aqui vários meses pagando R$ 1,10. Então sem dúvida, ele não podia faltar. Cravou aí no segundo lugar como fundo imobiliário que mais me pagou dividendos esse ano de 2023. Eu sei que você estava achando que o primeiro lugar seria um fundo de tijolo também, né? Mas, muito pelo contrário. O primeiro lugar é o KNCR11, que é um fundo de papel, ou seja, ele vai emprestar dinheiro para construções, para reformas, enfim, vai financiar o setor imobiliário e receber juros por isso. Esses juros ele divide com os cotistas, com os investidores. Ele foi o fundo imobiliário que mais me pagou. Uma cota desse fundo imobiliário está saindo aqui por R$ 101,09, tá? Além de tudo, ele tá com a valorização aqui, né? Percebe que ele tá com 0,46% de valorização, um dividend yield superior aos últimos fundos que eu te mostrei, aqui em 13,51%, tá? Ele paga muito bem e ele ficou em primeiro lugar, me pagando mais dividendos, justamente porque por conta do valor dele, eu consegui comprar mais cotas e aí recebo no acumulado uma boa grana desse fundo imobiliário. Os últimos dividendos que ele pagou ficou aqui em R$ 1,10, R$ 1,20, R$ 1,15, R$ 1,24, todos os meses oscilando nessa faixa de R$ 1,10 a R$ 1,20 por cota. Então quem tem, por exemplo, duas cotas desse fundo imobiliário aí, já vai receber mensalmente R$ 2,40 nessa faixa aí, muito bem. Um fundo administrado pela Kinea Rendimentos, que é uma empresa do Banco Itaú, considerada uma das melhores gestoras de fundos imobiliários, que é um fundo muito antigo, tá? Ele tá desde 2012 aqui. Isso é muito bom porque quando a gente vai analisar aí o histórico de pagamentos, você consegue ver que ele tem muitos anos pagando aí de forma bastante estável. Lembra que eu te falei que a estabilidade é um dos pontos que eu analiso quando escolho um fundo imobiliário para investir uma grana mais alta. Esse é o meu quarteto fantástico aqui, né? Foram os fundos imobiliários que eu consegui ganhar mais dinheiro esse ano. Aí na ordem para você, realmente a maioria são fundos de tijolo, fundos um pouco mais caros, justamente porque eu invisto mais dinheiro mesmo em fundos imobiliários que eu acredito que são mais estáveis, né? Eu gosto de fundos de tijolos. Foi uma escolha minha colocar mais dinheiro nesses fundos. Você percebe que eles têm uma estabilidade muito boa ao longo do tempo. Eu não ia colocar uma grana pesada em fundos imobiliários que eu achasse mais instáveis, na verdade, né? É mesmo, é?
eu procuro justamente ao contrário disso. Por isso eu gosto demais desses fundos imobiliários, mais de um ano, trazendo bons resultados para mim, e na grande maioria das vezes, cada mês eles conseguem se superar. Ao longo do tempo, a grana que eu ganho com esses fundos imobiliários que eu te mostrei aqui tende a aumentar, justamente porque a grande maioria são fundos de tijolo, eles vão se valorizar ainda mais, esses imóveis, e além de tudo, essas obras que eles estão fazendo, né, você percebeu que os de galpões logísticos estão construindo mais galpões, o de escritório está construindo mais escritórios, tudo faz com que o fundo ganhe mais dinheiro aí, esses imóveis estiverem prontos para serem alugados. Eu, como cotista, recebo mais dinheiro também. Tamo junto, um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.